falando primeiramente sobre os invertebrados, os poríferos e quinidários. Os poríferos, também conhecidos como espongiários ou simplesmente esponjas, surgiram provavelmente há cerca de 1 bilhão de anos. Supõe-se que eles sejam originados de seres unicelulares e heterótrofos, que se agruparam em colônias. Esses animais não possuem tecidos bem definidos e não apresentam órgãos nem sistemas, e devido a isso eles possuem um alto grau de regeneração. Os poríferos são exclusivamente aquáticos, predominantemente marinhos, sendo que existem cerca de 200 espécies que vivem em água doce. Esses indivíduos possuem uma forma de alimentação bem peculiar, eles são filtradores. Eles não vão predar nenhum tipo de alimento, eles não vão caçar, eles vão simplesmente se aproveitar da matéria orgânica que está disponível no ambiente. Por esse motivo, eles vão possuir uma digestão que nós chamamos de intracelular. Como funciona a digestão desses indivíduos? Os poríferos, nós temos 3 regiões que nós podemos destacar neles, que é a região do corpo, que é a estrutura geral dele. Nós temos o átrio, que muitos confundem com cavidade digestória, mas aqui não ocorre nenhuma digestão, aqui é só um caminho de passagem da água para fora do corpo do porífero. E por último, nós temos o ósculo, que em latim quer dizer boca. Então, seria a boca desse indivíduo, apesar de ser um local por onde não entra nenhum tipo de alimento. O fluxo vai ser feito pela vibração dos flagelos. Assim que os flagelos, que são essas estruturas filamentosas aqui, elas batem, a água vai sendo jogada para fora através do ósculo e vai sendo puxada a água do lado de fora. A partir do momento que ela passa pelo coanócito, nós temos uma região que é a bainha ou cone, que ela vai ser responsável por reter as partículas alimentares e jogar para dentro da célula, onde ele vai ter a digestão. Nós podemos observar como nesse vídeo que vamos ver agora. Os pesquisadores estão colocando aí do lado de fora uma tinta inofensiva para esses poríferos, porém que dá para a gente ver por onde esses indivíduos absorvem e soltam a comida deles. Vocês vão perceber que colocou do lado de fora, foi absorvido e saiu desses indivíduos. Só de uma coisinha só. Muito bem, então, galera. Conseguimos terminar poríferos, vamos para quinidários. Os quinidários ou selenterados, eles são os primeiros animais que apresentam a cavidade digestiva no corpo. Por isso o nome selenterado, que vem de coilos, que é a cavidade, mais enteron, que é intestino. Pessoal, por que quinidário? Calma, nós vamos chegar lá. Só lembra que quinidos quer dizer que queima. Como eu falei com vocês, nós temos aqui a cavidade gastrovascular, uma cavidade digestória, que é uma novidade adaptativa para esses indivíduos e que vai propiciar eles poder ingerir maior quantidade de energia, ingerir partículas maiores, o que leva a gente a perceber algo. Esses indivíduos vão ser os primeiros a fazer digestão extracelular. O que é isso? Existe uma pré-digestão no lado externo, na cavidade gastrovascular desse indivíduo, e depois esses nutrientes que já foram pré-quebrados vão ser absorvidos pelas células do selenterado. Outra coisa que a gente percebe aqui é que nós temos 2 tipos corporais diferentes nesses indivíduos, que é o pólipo, que fica fixo, ou seja, ele vai sempre estar preso a algum lugar, e ele vai estar com os tentáculos para o alto. Enquanto a medusa, ela é de vida livre, ou seja, é um indivíduo que não fica preso a um substrato, não fica preso a uma rocha, a um casco de navio, ou qualquer lugar. Ela pode nadar livremente. Nós temos como células características que vai dar o nome desses indivíduos também de quinidários, que é o quinidoblasto. O quinidoblasto é essa célulazinha aí que ela tem um papel bem interessante na vida desses indivíduos. Ela vai funcionar como defesa e como forma de capturar o alimento. Essas célulazinhas, elas têm dentro delas um emaranhado de filamento urticante, ou seja, parece um chicotinho que está preso lá, e nesse chicote nós temos veneno. Para alguns indivíduos pode matar por paralisia e outros pode simplesmente causar uma irritação. Nós temos aqui nessa célula, como vocês conseguem ver, o quinidocílio, que é essa estrutura parecendo um pelinho aqui para o alto, que quando encosta nele, quando o selenterado ele vai prender a presa ou ele vai se defender, ele vai fazer com que essa célula seja disparada e esse chicote seja acionado, dando aquela sapecada no indivíduo. Essa célula do quinidoblasto ela pode ocorrer no corpo inteiro do animal, só que ela vai aparecer em maior quantidade, ou seja, vai concentrar mais nos tentáculos. Dando prosseguimento nos invertebrados, vamos falar de anelídeos e moluscos. Vamos começar pelo filo Annelidae, ou anelídeos. O próprio nome deles já diz que são indivíduos que possuem o corpo em formato de anel, e vai ser dividido também, segmentado. Os anelídeos, eles são indivíduos que possuem o hábitat terrestre ou aquático. Quando ele está na terra, ele vai estar em solo úmido, de acordo com a estrutura corporal dele, ele não consegue ficar em solo muito seco, e ele pode também encontrar-se em ambiente de água doce ou água salgada. Normalmente eles são de vida livre e são indivíduos que vão viver isolados, ou seja, eles não andam em bando e não
precisam parasitar nenhum outro tipo de organismo. Mas nós encontramos indivíduos parasitas dentro desse grupo. Eles são indivíduos que nós podemos chamar de ectotérmicos ou pecilotérmicos, que está relacionado com a temperatura corporal deles. São os indivíduos que não conseguem regular a própria temperatura. A temperatura dos anelídeos ela vai variar de acordo com o ambiente. Se está mais quente, ele fica mais quente. Se está mais frio, ele fica mais frio. Esses indivíduos vão ser dotados de uma pele fina, porém revestida com cutícula, que é uma camada de pele mais grossa. Para evitar danos à pele dele, vai ter essa cutícula na epiderme que vai fazer o corpo ficar um pouco mais resistente contra atrito. E é meio óbvio falar, né, mas não possui sistema esquelético, nem externo, nem interno. O sistema digestório deles, assim como já veio desde os nematelmintes, é um sistema digestório completo e vai possuir novas estruturas agora, que são o papo e a moela, que vão ajudar a triturar o alimento, já que eles não possuem dente para mastigar, né? A locomoção dele vai ser feita através de musculatura, essas musculaturas que estão nos anéis, que ela vai fazer como se fosse um efeito sanfona. Ela estica quando é necessário e contrai também quando necessário, fazendo então essa movimentação que vocês estão enxergando. A gente finaliza os anelídeos e já podemos passar para o filo molusca. O filo molusca, ele é dos indivíduos de corpo mole. Basta a gente perceber uma lesma, um caracol, para ver que o corpo deles ele não é tão firme, né? Ah, pessoal, mas os anelídeos também têm corpo mole. Beleza, mas os anelídeos têm o corpo separado em anéis, né? Em segmentos, como a gente viu. Os moluscos já não possuem isso. Eles são animais com exoesqueleto externo, que é o caso da concha, ou interno, que é o caso da endoconcha nas lulas. E tem aqueles que não vão possuir concha. A maioria deles vai ser de hábito aquático e eles podem ser de vida livre ou fixos ao substrato. Não existe nenhum molusco parasita, tá, gente? A reprodução deles é sexuada, a fecundação vai ser interna ou externa, depende do indivíduo, e a maior parte deles vai ser dioica. O que é isso? Vão ter dois sexos separados, vai ser um masculino e um feminino. Lembrando que ainda tem alguns indivíduos que fazem, como os caracóis, né, que são hermafroditas e fazem a reprodução por fecundação cruzada. Eles já podem apresentar desenvolvimento indireto, que é o caso de metamorfose, e também o direto, que é quando ele cresce sem modificar o corpo. E são indivíduos que podem atingir de poucos centímetros a vários metros de comprimento. Continuidade da nossa matéria, nós vamos falar sobre artrópodes. Artrópodes, que vem do grego artros, que quer dizer articulação, e podos, pé ou perna. Se a gente for olhar o pé da letra, seria indivíduos de pata articulada. É o filo mais diversificado do planeta, contando com mais de 1 milhão de espécies, sendo que dentre eles os mais conhecidos são os insetos, os crustáceos e os aracnídeos. O grande sucesso da estratégia artrópode é atribuído principalmente ao exoesqueleto que ele tem. O exoesqueleto que vai funcionar como se fosse uma armadura articulada para esse indivíduo. O exoesqueleto ele vai ser constituído de uma substância que a gente chama de quitina. Ela é resistente por causa da grande quantidade de sais de cálcio que tem, mas ainda assim ela tem uma certa flexibilidade. Além de dar proteção para eles contra ataques físicos, ele também protege contra a desidratação e proporciona a sustentação de vários tecidos dentro do corpo. Então esse exoesqueleto acabou sendo imprescindível para a vida desses indivíduos fora da água. Então aí alguns exemplos para vocês, observa bem como é que eles são firmes, porém tem uma desvantagem nesse processo. Qual que é? Esse exoesqueleto ser dessa forma, ele acaba limitando o crescimento desse indivíduo. Então para que esse artrópode ele possa crescer, ele vai ter que trocar o esqueleto antigo por um novo. Esse processo a gente chama de muda ou ecdise. É o momento onde ele vai trocar a casca dele por uma maior. E aí ele fica por um tempo vulnerável, né? Porque ele vai sair sem essa proteção e geralmente ele vai se intocar, se esconder nessa época da vida dele, onde ele vai fazer essa troca. Esse é um gráfico que ele mostra para vocês o crescimento de um artrópode, onde nós temos o tamanho do corpo e o tempo de desenvolvimento, que são os anos de vida dele, ou os dias de vida. E uma coisa interessante de se ver é que durante esse período de muda, o corpo dele vai crescer. Então, enquanto ele está com o exoesqueleto, o corpo permanece mais ou menos do mesmo tamanho. E na hora que ele vai fazer a muda, é o período que o corpo cresce para criar-se um novo exoesqueleto em cima. O corpo deles vai ser segmentado. Quando a gente fala de insetos, por exemplo, nós falamos de 3 segmentos, que seria cabeça, tórax e abdômen. Mas em vários artrópodes nós temos a fusão de alguns elementos, como no caso da cabeça se fundir com o tórax, fazendo o que a gente chama de cefalotórax,
ou o tórax fundir com o abdômen, fazendo a gente chamar essa parte de tronco. Para finalizar essa parte de invertebrados, então, nós vamos trabalhar hoje com os equinodermos. A palavra equinodermo vem do grego equinos, que quer dizer espinhos, e derma, que quer dizer pele, ou seja, são indivíduos que vão ter espinhos na pele. Esse filo surgiu no período cambriano, que fica mais ou menos entre 542 e 488 milhões de anos atrás, aproximadamente, e contém 7.000 espécies viventes e 13.000 espécies que já foram extintas. Os equinodermos são animais marinhos, exclusivamente marinhos, e de vida livre, ou seja, não vão ser parasitas. Como eu já disse anteriormente, são animais com espinhos na pele. Esses espinhos que servem para proteção e auxiliam algumas vezes na locomoção desses indivíduos. Eles têm um sistema nervoso central bastante simples, não chega a ter cérebro, mas ele tem gânglios que vão fazer as funções corporais, e eles vão ter um sistema digestório completo. Sistema digestório esse que vai começar na boca e terminar no ânus. Uma coisa interessante é que o órgão estômago do sistema digestório, ele só vai ser encontrado em equinodermos carnívoros. Os outros eles não vão ter, eles vão ter só boca, esôfago, intestino e ânus. A maior parte dessas espécies vão se alimentar de algas marinhas. Então eles vão ter um aparelho bucal, que ele tem o nome de lanterna de Aristóteles, e que vai conseguir raspar o alimento. Então eles vão fazer praticamente parecido com os moluscos, né, na rádula. Nas espécies carnívoras, como a do estrela do mar, eles vão se alimentar de pequenos animais, alguns crustáceos, moluscos, e nesse caso a digestão vai ocorrer fora do corpo. O que vai acontecer? Esses indivíduos vão projetar para fora deles os estômagos e as enzimas digestivas vão ser jogadas sobre o alimento, que vai começar a ser parcialmente digerido fora. E depois esse alimento vai ser conduzido para o interior do corpo para finalizar a digestão lá. Uma coisa bem parecida com o que a gente viu nas moscas, né? A reprodução desses indivíduos vai ser sexuada. Não temos reprodução assexuada em equinodermos. Apesar de ter algumas histórias aí que contam pra gente que a estrela do mar, se cortar ela no meio, nasce duas estrelas do mar, não é bem assim não. Mas pra frente, quando a gente for falar delas, eu explico um pouquinho mais. A reprodução deles vai ocorrer com indivíduos machos e fêmeas. No caso aí, eles vão ser dioicos. Não temos equinodermos hermafroditas, né? E uma coisa interessante é que eles não possuem dimorfismo sexual, ou seja, você não consegue, pela visão, olhando para eles, diferenciar macho de fêmea. Como eles estão em meio aquático, a fecundação vai ser externa, ou seja, vai se jogar os óvulos e os espermatozoides na água para fazer a fecundação, e o desenvolvimento desses indivíduos vai ser indireto, eles vão ter um estágio larval, vão passar por fases de vida diferentes, para depois atingir o estágio adulto. A característica deles é que o corpo é quase esférico, com espinhos grandes e móveis no caso dos ouriços, ou no caso das bolachas do mar vai ser achatado com espinhos curtos e fixos. Os espinhos desses indivíduos não necessariamente eles são venenosos, eles podem ter veneno, mas não necessariamente eles têm. E eles servem para afastar predadores, apesar desses indivíduos ainda serem predados por vários peixes, estrela do mar também e alguns caranguejos. Os Asteroidea, eles vão ter o corpo em forma de estrela, por isso os exemplos deles são a estrela do mar, e eles vão ter 5 ou mais braços, vão ter espinhos pequenos e fixos. Eles vão ter uma simetria que a gente chama de simetria radial, é como se a gente dividisse ele em fatias e cada fatia vai ser idêntica à outra, em questão de constituição. Algo peculiar para eles é que na extremidade de cada braço eles vão ter olhos rudimentares, olhos mais simples, que vão permitir localizar suas presas, assim como anelídeos, crustáceos e ostras. Outra coisa que eu tinha falado com vocês, que agora eu vou explicar, é a questão da regeneração. No caso deles, eles têm uma capacidade regenerativa muito boa. Para ela poder regenerar, ela precisa de pelo menos uma parte daquele disco central dela. Ela não consegue regenerar apenas de um pedaço do braço. Tem algumas poucas espécies que a estrela inteira pode crescer apenas de uma parte. Não é comum. Isso é uma coisa que vai ser muito improvável de acontecer. Elas não vão regenerar como se fossem os poríferos, como a gente já tinha dito. Os crinoides, eles vão ter como representante os lírios do mar. Eles são indivíduos que eles são livres, né? Mas alguns podem ser fixos ao ambiente onde eles estão. E eles vão ter mais ou menos uns 5 braços ramificados que eles vão aparentar esse indivíduo ser uma planta. Então muitas vezes eles podem ser confundidos por alguém leigo com uma planta. Eles se alimentam de detritos ou pedaços orgânicos que vão cair nos braços dele e que vão ser possíveis de levar até a boca deles. Outra coisa dos crinoideias é que eles não vão ter espinhos, né? Saindo um pouco dessas características básicas que a gente viu dos equinodermos, que é ter espinho. Um abraço para vocês e até a próxima!